Um dos maiores desafios das organizações é buscar extrair um potencial máximo da sua equipe, claro, para obter resultados. Por isso, eu trouxe hoje no programa Talentos em Foco um empresário justamente para falar da gestão de pessoas na prática. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje o tema é fundamental, que é gestão de pessoas na prática. E esse tema foi escolhido porque eu trouxe aqui para conversar com a gente um empresário de uma organização que começou pequena em seu tamanho e ela cresce a cada vez mais e vem trazendo desenvolvimento não só para a nossa região, na Baixada Santista, mas tem uma abrangência nacional, quiçá até mundial. É um prazer estar com você aqui, Luiz Lapetina. Tudo bem, Paulo, o prazer é meu. O Luiz Lapetina, a empresa Emídia Informações, faz parte, que na verdade é uma empresa que tem um grupo de portais, que ele vai falar um pouquinho para a gente o que a empresa faz exatamente, mas tem uma equipe de 31 colaboradores, incluindo vocês, não é isso? Isso mesmo. Então, fala para a gente, Luiz. Luiz, você é CTO da empresa, que é o executivo responsável pela parte de tecnologia, né? Tecnologia operacional, basicamente. Hoje a minha função, ela vai além da tecnologia. Hoje o pessoal do administrativo e financeiro acaba respondendo tecnicamente para mim também. Então eu acabo fazendo parte da gestão das pessoas, acabo acompanhando todos os processos, tanto de seleção, cargos e salários, não só a parte de tecnologia. Então eu acabo sendo um pouco, é muito mais operacional do que só tecnologia. E os outros sócios, eles entram, os que atuam diretamente, entram com quais funções? Muito o CEO da empresa, que é o Alexandre Canatella, que é o meu primeiro sócio original, ele cuida muito mais da questão estratégica da empresa, todas as atribuições de estratégia, de produto, comercial, relação com parceiros, relação com o mercado, relação com a imprensa, toda essa parte e também, lógico, da gestão do negócio em si, como levar a empresa para um resultado positivo, tanto do ponto de vista de produto, né, como do ponto de vista financeiro. E agora nós temos um novo sócio, que é o Eduardo Fleury. Ele veio da RBS e da Ponto Mob. Ele veio ser nosso vice-presidente de novos negócios, desenvolvimento de negócios, né? Então hoje, uma parte que o Canatella tomava conta, que era a questão da área comercial, hoje está tudo na mão de uma pessoa especialista no assunto, né? Então, que é muito bacana isso pra gente. Muito bom. Então, para que o pessoal conheça um pouquinho, fala pra gente só quais são os produtos que vocês têm, que aí o pessoal consegue visualizar. Porque a Emídia, na verdade, a Emídia não é conhecida como empresa, ela é conhecida pelos produtos no qual ela, digo, para o mercado, né? Produtos que ela oferece ao mercado, não é isso? Na verdade, a Emídia hoje, no mercado publicitário, que é efetivamente onde a gente atua, né? Ela fez um trabalho de divulgação do nome da Emídia como empresa, como grupo de mídia, né? A Emídia hoje ela tem 4 produtos, que é o CyberCookie, que é o primeiro produto, que é o site... Vamos ver, a imagem do CyberCookie tem um portal, a imagem do portal do CyberCookie, que é um portal para... Ele atua diretamente na área de gastronomia. Okay. Foi o site que eu fundei em 97 e que acabou dando origem para a empresa, né? Depois, eu não sei se você tem a imagem, você colocou o Mais Equilíbrio, né? O Mais Equilíbrio, que é o Mais Equilíbrio, ele é a dissidência de conteúdo do nosso segundo produto. Nós temos um outro produto que chama Cyberdite, que é um produto de e-commerce, onde a gente vende uma assinatura de um programa nutricional, de um acompanhamento nutricional. E aí, nesse produto havia conteúdos e nós descolamos todo o conteúdo para o Mais Equilíbrio como uma reestruturação de marca, né? E o Cyberdite ainda existe? O Cyberdite, ele continua, existe o Cyberdite, só que o Cyberdite ele é só o programa de reeducação alimentar e o Mais Equilíbrio é toda a parte de conteúdo focado em bem-estar, né, e qualidade de vida.
Certo. E o quarto produto? Na verdade, que é o terceiro produto, é o terceiro produto, é o Vila Mulher. O último produto é o Mais Equilíbrio, a gente colocou ele em segundo, porque o terceiro produto é o Vila Mulher, que ele é um site que aborda 10 temas do universo feminino, que vão desde moda, beleza, astrologia, negócios, o dia a dia da mulher, tudo que abrange o dia a dia da mulher. E tem toda uma comunidade, nós temos blogs das usuárias, blogs de blogueiras que colocam os seus conteúdos dentro do site. E esses 4 produtos, eles monetizam através de venda de espaços publicitários e licenciamento do próprio conteúdo e também algumas outras ferramentas tecnológicas, né, com BI, com licenciamento de tecnologia, não só de conteúdo, mas basicamente são esses produtos que movimentam a roda da nossa empresa. A empresa, ok. Bom, aí você tem um pouquinho dessa história, ou seja, a empresa, ela tem um formato hoje, mas a empresa começou com você, basicamente, depois o Alexandre entra, né? Porque na verdade, a empresa começou comigo e com o Alexandre. O CyberCook, ele começou, era um trabalho independente, né? Aí depois de um ano, mais ou menos, eu conheci o Canatella através de um primo meu, que também chama Luiz Lapetina, e aqui de Santos, um abraço para ele. E nós começamos a estruturar, a embrionar a empresa naquele momento, no final de 97, e fomos obrigados a criar um CNPJ porque nós viramos parceiros do Universo Online, parceiros de conteúdo. Nós acabamos ancorando o nosso conteúdo no portal do Universo Online, e naquele momento nós precisávamos de um CNPJ. Por quê? O Universo Online, se ele vendesse publicidades, ia ter que repassar o dinheiro para a gente. Nós precisávamos de um CNPJ e poder emitir nota fiscal. Então a empresa foi criada naquele momento, idos de novembro de 98. Então nós trabalhávamos cada um nas suas casas. Eu, na verdade, eu tinha um emprego ainda. O Canatella, ele ficou na casa dele. Ele saiu de tudo que ele fazia e se dedicou exclusivamente ao projeto. E ali começou a empresa, em 98. Em 2000, nós recebemos um aporte financeiro do Universo Online, através do All Investments, que foi uma iniciativa do Universo Online na época da pré-bolha de internet de 2000, onde ele investiu em 4 empresas, e uma das empresas fomos nós, onde nós contratamos os primeiros funcionários, contratamos os nossos primeiros talentos, né? Eu costumo dizer que foi a hora que eu vi que aquilo era uma empresa, que foi a hora que nós assinamos as primeiras carteiras profissionais. Foi muito legal. Nesse momento a empresa estava onde? Aqui em Santos ou estava em São Paulo já? Então, nesse momento foi interessante porque o Universo Online ele criou uma estrutura de incubadora. Então, as 4 empresas que ele investiu, que fomos nós, Carceio, Mapilink e uma outra empresa que acabou virando o Viarro.com, alguma coisa assim. Uma empresa de turismo, uma de mapas, uma de carros e a gente. Eles reservaram um andar na estrutura da Faria Lima e colocaram as empresas ali. Então, nesse momento, nós fomos todos para São Paulo, nos estruturamos dentro do Universo Online. Aí depois de 1 ano e meio, estourou a bolha. Em 2000 estourou a bolha. O UOL fez os investimentos nas empresas e estourou a bolha de internet de 2000. Eu não vou contar essa história aqui, é uma história triste, mas quem quiser pesquisar, entra lá no pai dos... Só para explicar, pessoal, quando eu falo estourou a bolha, assim, um monte de empresa de internet quebrou mesmo, né? Esse é basicamente o estouro da bolha. E muita gente... Como programa de gestão de pessoas, só para você ter uma ideia, em 2001... Nós sentados nas nossas mesas do Universo Online, ali em cima no nosso mezanino, nós vimos uma empresa, eu vou falar o nome, não tem problema, que era o Zipnet naquela época. Todos os funcionários, os 50 funcionários que restaram do Zipnet, serem demitidos ao mesmo tempo por e-mail. Nossa. E levantarem de suas mesas. Eles ficavam um andar abaixo da gente. Nós ficávamos no mezanino, eles ficavam aqui embaixo. Nós vimos naquele momento, em 2001, 2002, todos os 50 funcionários receberem um e-mail ao mesmo tempo e serem demitidos. Então, isso é o reflexo ainda da bolha de 2000, só para as pessoas terem uma ideia do que foi a bolha de 2000. Isso, eu vou dizer uma expressão popular, isso é punk, né? Isso é muito punk. Para não dizer alguma coisa um pouco mais agressiva, que a gente está na TV. Eu fiquei arrepiado. Eu já ouvi você falar isso, eu fiquei arrepiado agora porque é uma coisa muito triste, né? Muito forte, né? Bom, a partir daí houve... E aí aconteceu a bolha mais importante. A Emídia,
superou isso, ela continuou o processo e superou isso. A Emídia ela sempre, ela nasceu com o objetivo de ganhar dinheiro com mídia online. Só que naquele momento, aquele não era o momento. Foi quando nós criamos o CyberDiet, que era um produto de assinatura. E foi isso que financiou a operação até 2006, mais ou menos. Né? Aí quando os anunciantes começaram a entrar no CyberCookie, que era o produto que a gente tinha mais audiência, os anunciantes começaram a entrar, fizemos alguns contratos de patrocínio que duraram durante 6, 7 anos, foi maravilhoso. Então, naquele momento, a empresa voltou para o seu ponto de origem, né, para o seu foco de origem, que era trabalhar ganhar dinheiro com venda de espaço publicitário. Certo. Bom, aí nesse trabalho a empresa voltou para Santos, né? Não, em 2001, meados de 2001, quando o dinheiro não estava acontecendo, os negócios não aconteciam e o dinheiro não... Nós tivemos que nos reinventar com o CyberDiet, mas ao mesmo tempo tivemos que segurar o dinheiro que nós tínhamos do investidor e fazer acontecer, durar o máximo que pudesse. Então nós demos um passo para trás e saímos de São Paulo. Ficou só a parte comercial e uma parte do conteúdo. Toda a tecnologia acabou vindo para Santos. Nessa altura nós já tínhamos, na operação, eram 8 pessoas. Certo. Eram 3 pessoas de tecnologia, 2 de conteúdo e 2 na área comercial, e mais os 2 sócios. Então eram 8 pessoas ao todo dentro dessa operação. Nós não tínhamos nem uma pessoa da área administrativa ainda nesse momento. Então viemos para Santos com a parte operacional, né, toda a parte técnica TI veio para Santos, então para economizar dinheiro, para poder manter a sobrevida da empresa por mais um tempo. Economizar dinheiro porque vocês eram de Santos, né? Na verdade, nós éramos de Santos, então ficava mais barato para a gente trabalhar aqui do que ir para São Paulo todos os dias. Menos custoso de dinheiro mesmo, né? Quando a empresa começou a crescer em quantidade de funcionários, houve um crescimento também da própria empresa, certo? Algumas necessidades aconteceram aí. É assim, a empresa ela começou a crescer no momento que o dinheiro começou a entrar. O dinheiro começou a entrar porque as coisas passaram, os anúncios passaram a vir, a ter demanda, né? Houve uma necessidade de melhoria do conteúdo, uma necessidade de melhoria do produto, e a partir daí começamos a contratar mais pessoas em cada uma das áreas, né? Então só se viabiliza em empresas como a nossa, com a característica como a nossa. Nós costumamos dizer que nós somos uma startup de 16 anos, né? Então, em empresas como a nossa, as coisas só acontecem mediante a quê? Mediante a lucratividade. Sim. Se eu tenho demanda, eu tenho como trazer pessoas para trabalhar. E aí, quando eu trago essas pessoas para trabalhar, eu tenho como criar outras demandas. Então, a roda gira dentro desse contexto, né? Certo. Aí teve um momento, quando você está falando para mim, eu até acompanhei uma parte, pelo menos de 2000 e pouco para cá, eu acompanhei esse trabalho. E aí teve um momento que a empresa teve uma mudança, houve uma entrada de investidores dentro da empresa. Sim. Né? Mas quando é que isso aconteceu? Em 2004, o Universo Online definitivamente ele saiu da operação, né? Eles desinvestiram em 2 operações, conseguiram vender outras 2, e aí nós ficamos isolados novamente, sem sócio investidor. E quando foi em 2006, 2007, nós iniciamos um processo de conversas com 2 pessoas do mercado, que é o Romero Rodrigues, que é o CEO do Buscapé, e o Guilherme Gomide, que hoje ele é o vice-presidente da América Latina, vice-presidente de online da Thomson, que é uma das maiores agências do mundo, né? E eles acabaram fazendo um investimento na empresa, na pessoa física, nenhum deles por suas empresas. E hoje eles são nossos sócios investidores até hoje. Hoje eles detêm uma parcela de capital da empresa. Ok, nós vamos dar um intervalinho agora, e você vai falar agora, aí em seguida você vai falar para a gente o que vocês fazem hoje
com a gestão de pessoas, depois de tanta mudança que aconteceu na empresa, para a gente mostrar para o pessoal como é que se gera resultado com pessoas, inclusive, mais novas, que têm outras ambições, ok? Nós vamos fazer um intervalinho e a gente volta em seguida. Até lá. O Lar Espírita Mensageiros da Luz, que é uma entidade de cunho religioso, mas é óbvio que o foco do trabalho deles é a assistência a crianças portadoras de paralisia cerebral. Essas crianças, elas vão desde crianças bem pequenas, bebês e tal, até crianças de 59 anos. Então, na verdade, são pessoas com uma dependência muito grande, porque não tem mobilidade alguma. Então, tem uma equipe grande, tem lavanderia, como está falando, a parte de nutrição e alimentação. As crianças ficam ou na situação de estarem numa cama ou de movimentação, mas existem muitas atividades que essa instituição faz, porque leva elas para a piscina, leva elas para a praia, fazem uma forma de integração, ó, e estimulam essas crianças, né, ao seu desenvolvimento dentro do limite que a condição física dela coloca, né? Então a sugestão é que vocês visitem o site do mensageirosdaluz.org.br, conheçam um pouco mais sobre esse trabalho, possam fazer doações, sim, doações em dinheiro, em espécie, nos bancos indicados, possam também fazer doações em produtos que são colocados como necessidade do mês, e mais ainda, façam a visita normalmente é no domingo, você pode ligar para a instituição e fazer uma visita lá marcando com o pessoal, ok? Estamos de volta com o programa Talentos em Foco e estamos falando sobre gestão de pessoas na prática. Antes da gente continuar o nosso papo, quero conversar com vocês sobre um parceiro nosso, né? A empresa que faz a nossa assessoria de imprensa, tanto a assessoria de imprensa do Talentos em Foco, quanto da minha empresa MQS Consultoria, é conteúdo empresarial. Às vezes a gente tem uma dificuldade, as pessoas têm dificuldade de entender como é que funciona isso. No programa anterior, esteve aqui a Érica Amores falando sobre qual a importância, mais do que só a assessoria de imprensa, a assessoria de comunicação, que é como a empresa se comunica com o mercado. Às vezes a gente só investe na nossa empresa na publicidade, na propaganda, e esquece que a gente tem que ter uma comunicação coerente com o mercado, não só com o mercado, mas também com a nossa equipe. Então, você está precisando de um trabalho muito bem feito no sentido de assessoria de comunicação e de imprensa, a sua empresa com o mercado e com a imprensa, fala com o pessoal da Conteúdo Empresarial, ok? Bom, voltando aqui com o Luiz Lapetina, da Emídia. E aí a gente estava falando sobre um pouco da história da Emídia. A Emídia hoje tem investidores, e aí tem um outro patamar no sentido de informações que chegam, de cobranças também, que isso é normal, mas também de contribuições desses sócios. O que você percebe hoje que evoluiu, melhorou na gestão de pessoas dentro da empresa com essa mudança? É assim, Paulo, eu costumo dizer o seguinte: a nossa empresa, ela nasceu em cima de alguns valores que eu e o Canatella a gente estabeleceu na hora que nós sentamos no banco da praia para decidir qual era a empresa que nós queríamos, né? E as nossas atividades e as nossas formas de agir, tanto com os nossos clientes, fornecedores, elas se transferem para os nossos colaboradores. E tem alguns dogmas que a gente segue desde 98, desde o dia zero da empresa, mesmo sem ter nenhum tipo de funcionário, que é o seguinte: eu quero ter uma empresa onde o meu funcionário queira trabalhar. Eu quero ter uma empresa onde eu quisesse trabalhar. Eu quero olhar para a minha empresa e falar assim: puxa vida, eu gostaria de trabalhar nessa empresa em sendo profissional. Então, isso é a mola mestra de toda a nossa gestão de pessoas, que ela vem desde 98. Tá? Então, a gente sempre pensou assim. Então, o investidor, o Gomide, o Romero, eles vieram trazer para a gente uma visão de empresas maiores. Eles trazem para a gente, colaboram com a gente, o tempo todo da nossa interação é dentro desse aspecto. Ele é muito mais colaborativo da parte deles.
onde eles trazem insights para a gente da empresa deles do que de cobrança de resultado, porque a obsessão de resultado para a gente é o tempo todo, né? Você tem algum exemplo interessante que você pode falar de algo que vocês acabaram implantando positivo na empresa? Por exemplo... Pode ser com eles ou mesmo vocês que acabaram fazendo, tá? Agora, amanhã ontem eu terminei o meu PowerPoint de um processo de mentoria que nós estamos fazendo com 2 pessoas que nós elegemos no planejamento de 2014, onde durante 12 meses cada um dos sócios, dos 5 sócios e dos 2 gerentes vão realizar treinamentos estratégicos com essas 2 pessoas, tá? Para ao final do ano eles terem condições de participar do planejamento de 2015. Legal. Tá? Não é uma formação de liderança, não é uma formação de pessoas para nenhum cargo de chefia, não. São pessoas que nós vimos potencial, o grupo de gestores, durante o planejamento, acordou que essas pessoas têm algum tipo de potencial, que elas merecem receber não um tratamento diferenciado, mas elas merecem receber treinamentos. Então a forma que nós encontramos, e através realmente desses insights que os nossos sócios trazem para a gente, através dos mercados maiores, através das empresas maiores que nós, que atuam no mesmo mercado que a gente, que foi transformar isso num processo de mentoria. Então amanhã eu sento com 2 dos nossos funcionários e vou passar dados estratégicos da empresa, mostrando para eles o que a empresa pretende, no que eles podem colaborar, e passo uma missão para eles fazerem uma devolutiva para mim. E isso todos os sócios vão fazer, inclusive eles vão sentar com o Romero, vão sentar com o Gomide numa oportunidade, vão ter chance de conversar com eles pessoalmente. Então, isso é uma coisa absurdamente importante. Tá? E raro nas empresas de pequeno a médio porte. Aí quem está falando Você conhece a nossa empresa há muitos anos, Paulo, e a gente principalmente o Canatella, né, ele tem uma frase que ele fala: eu sou a padaria que administro que nem a GE. Eu sou uma padaria, mas eu quero ser a GE. Então, vamos trazer coisas iguais. Aí eu vou te dar um outro exemplo, que isso é uma coisa que você não está sabendo. E é muito interessante. O Canatella está passando uma temporada em São Francisco, né? Ele está no Vale do Silício. Você está acompanhando, Face, né? Pelo Face. E nós vamos ser uma das primeiras empresas do Brasil que vai ter profissionais de TI com acesso ao Google Glass. Então, para ele já está fazendo alguns testes. Ele também está fazendo alguns testes de usabilidade. Mas, assim, os meus funcionários de TI, os meus programadores, eles vão ter acesso a uma tecnologia que acho que de todos os outros programadores e analistas que existem no nosso país, só vão ter daqui a 6 meses, talvez 1 ano. Então isso para a gente é um endomarketing que não tem preço. Ou seja, até para, não sei se o pessoal vai entender isso, mas eu vou traduzir mais ou menos a ideia. Você valoriza a tua equipe, dando acesso à equipe que lida com tecnologia e internet, a tecnologia de ponta ligada a uma empresa top do top, e que ele pode aprender, participar do desenvolvimento, e ele também se sentir muito importante nesse processo, porque ele trabalha na sua empresa. Exatamente. Meus amigos, eu acho que vocês estão percebendo o que significa isso para uma empresa. Agora, para chegar nesse nível, tem toda uma caminhada, e eu acompanho a empresa faz um tempo, onde os diretores e a equipe, eles fazem um trabalho muito importante de desenvolvimento e crescimento, tanto de cada um, como da empresa estrategicamente. Só que isso depende muito de quem dirige a empresa. Eu não posso ficar cobrando as coisas da equipe se eu não faço as coisas acontecerem, viu? Esse é um recadinho importante para quem está querendo que alguma coisa aconteça e venha do céu. Ah, isso não acontece comigo. Isso aconteceu com vocês porque vocês fizeram acontecer. Né? Exatamente. Se não fosse o Canatella estar no momento certo, na hora certa, e aventar a possibilidade de participar de um processo de seleção de desenvolvedores para o projeto do Google Glass, não ia acontecer. Então, isso aí é foco empreendedor, é cabeça de empreendedor, onde a gente sabe, o não nós já temos. Vamos atrás do sim, vamos transformar o não no sim, né?
Então, isso é só um exemplo, né? É importante termos o Google Glass, mas na nossa cabeça, no nosso mindset, diz o seguinte: os nossos colaboradores de tecnologia, eles vão ter acesso a um negócio super top. Então, para a gente, isso é importante. Na gestão de pessoas, eu gosto de falar do processo de gestão de pessoas, que a gestão de pessoas ela começa na hora de identificação do talento, né? Já que o nome do programa é Talentos em Foco, né? Eu acredito que a parte mais difícil de todo o processo da gestão de pessoas é a identificação do talento. Muitas vezes você olha um talento, você olha uma pessoa, você vê potencial naquela pessoa, mas você não consegue transformar aquilo em talento, né? Então, esse é o primeiro grande desafio da gestão de pessoas, é identificar os talentos. E vai do recrutamento e seleção, né? Sim, é o recrutamento e seleção. E até mesmo quando você tem uma... Mas tem que saber o que vai buscar, né? Óbvio. Mas às vezes, Paulo, às vezes a gente já teve casos de insucesso. Mesmo na contratação. Não, mesmo quando você alça alguém de uma determinada vaga que já está na sua empresa, a pessoa já está na sua empresa há X tempo, e você olha aquele talento, você vê potencial naquela pessoa, e você alça ela para uma outra função, e já aconteceu de eu ter que fazer a demissão, que é muito chato, e já aconteceu também de eu conseguir retornar a pessoa para a vaga original. E como já aconteceu também da pessoa quase ser demitida, porque não estava conseguindo, e a gente conseguir trazer ela para uma realidade e conseguir reverter. Então, tudo isso é muito trabalho. Então, é importante ressaltar algumas coisas que eu acho fundamental na empresa de vocês. Primeiro, vocês têm pessoas que saíram e retornaram. Sim. Tem uma gestora lá que aconteceu isso. Tem duas pessoas que são muito importantes para a empresa. São super fortes. Vocês dão oportunidade no processo de seleção, dependendo das pessoas, que haja uma participação de alguém interno para galgar uma vaga. É assim, 100% das nossas vagas, antes da gente passar para um recrutamento externo, primeiro a gente avalia se tem alguém dentro da empresa que tem condições de ocupar a vaga. Feito isso, não identificamos, nós divulgamos a vaga dentro da empresa. Aí as pessoas indicam para os amigos, conhecidos, tentam trazer os talentos. Só se a gente não conseguir aquela vaga, alguém dentro desses processos, a gente parte para o recrutamento externo. Só que assim, Paulo, você já fez recrutamento para a gente, as nossas vagas, elas são absolutamente específicas. Eu não consigo, por exemplo... São específicas na função e no perfil profissional. No perfil profissional e nem tanto na formação. Às vezes não, mas às vezes o tipo de função é bem específico. Por exemplo, eu tenho determinadas funções dentro da empresa que eu nunca vou conseguir um profissional formado em Santos. Tá? Não existe, simplesmente não existe. Eu teria que ir em São Paulo no mercado buscar determinadas funções. Por quê? Simplesmente porque tem coisas que nós fazemos que talvez, não sei nem se a Tribuna, por exemplo, aqui faz, eu acho que mais nenhuma outra empresa faz. O Vagalume, que é uma empresa aqui de Santos, que é uma empresa grande, eles não têm essa preocupação, porque eles não vêm, apesar de eles serem uma empresa de internet grande, maior que a gente em termos de audiência, eles não têm, por exemplo, eles não trabalham com a parte que a gente chama, eu vou falar aqui, que é o OPEC, né? O OPEC é a inserção das peças publicitárias. Só que é uma gestão de publicidade. Não é só a inserção, eu tenho que fazer acompanhamento da campanha. Então eu tenho que buscar um profissional de publicidade, um profissional da área de propaganda e marketing, que entenda de planejamento, que conheça planilhas e que consiga conversar com um público que é extremamente difícil, que é a agência de publicidade. Okay. Então, você vê que são 4 coisas que eu tenho que conseguir reunir num profissional, que vai ser muito difícil encontrar alguém pronto aqui em Santos. É difícil. Se eu pedir isso para a MQS, ela consegue? Não. Agora não. Realmente tem que buscar. Então, gente, os nossos desafios, eles passam por escolher, acertar e muitas vezes formar. Certo. Tá? Luiz, o nosso tempo realmente acabou, porque eu falei para você que o tempo 30 minutos é super rápido. Vocês veem que as dificuldades que vocês têm não são diferentes do que as dificuldades de outros empresários. Aqui a Betina está colocando para a gente.
Espero que vocês tenham percebido as semelhanças das dificuldades e alguns exemplos de como é que é ser proativo na gestão de pessoas. Eu só vou dar 2 conselhos. Nunca mintam. E o combinado não é caro. Obrigado. Valeu, Luiz Lapetina, que na verdade não é só um parceiro, um cliente, um amigo. Eu agradeço a você, a sua audiência e voltamos na semana que vem mais um tema. E eu até peço que você participe no nosso Facebook e sugira temas também para o nosso programa. Um abraço e até lá.